Colossenses capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: quanto à minha situação, Tíquico, amado irmão e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Eu vou enviar como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, o prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, e se ele for ter convosco, acolhei-o. E a Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é de dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunha de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Vamos orar? Meu Pai querido, nós estamos agora diante da sua palavra, e Deus querido, ela tem sabedoria a todos nós, ela tem riqueza para as nossas vidas. Ajuda-nos a entender essa sabedoria, essa riqueza, ajuda-nos a ensiná-la e ajuda-nos a vivê-la. Agora, Pai querido, pedimos que o Senhor nos ilumine a todos nós, e isso, Senhor Deus, pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes frases como essas que eu vou citar agora para vocês são muito comuns. Às vezes as pessoas falam assim: eu esperava tanto da nossa amizade, o que deu errado? Pensei que finalmente tinha encontrado alguém em quem poderia confiar. Outras vezes as pessoas dizem assim: eu não acredito que você esteja questionando a minha integridade, depois de tudo que eu fiz por você. Não sou o único que falou nesse relacionamento, porque você também me machucou. São palavras geralmente faladas por amigos, a amigos ou de amigos. Por que eu estou falando disso? Porque Paulo encerra a sua carta falando dos seus amigos. Paulo aqui ele traz um rol de amigos que estavam com ele, caminhando em sua batalha, ajudando na pregação do Evangelho, ministrando a ele e sendo ministrados por ele. As palavras finais de Paulo, elas têm a intenção de mostrar para nós a importância das amizades e a contribuição dessas amizades, em primeiro momento, para o próprio apóstolo Paulo, mas também para todos nós. Talvez nós nunca tenhamos falado essas frases que eu citei aqui no começo, mas nós já sentimos coisas parecidas em alguns momentos da vida. Nós já fomos magoados por amigos, nós já fomos decepcionados por amigos, nós também já decepcionamos amigos. A realidade dos relacionamentos mostra para nós que os nossos relacionamentos não atendem às nossas expectativas. Falamos de manhã do relacionamento conjugal e agora à noite vamos falar do relacionamento de amizade. Assim como o relacionamento conjugal que nós vimos que não atende às nossas expectativas, as amizades também não atendem. Amizades podem nos encorajar. Amizades podem contribuir para a formação do nosso caráter. Ou amizades podem nos influenciar a pecar. Mas o fato é, todos nós precisamos delas. E todos nós precisamos ser amigos de alguém. Eu lembro com muita clareza no filme Náufrago, quando no final do filme ele fica um período naquela ilha sozinho, e ele, durante aquele período, ele cria um amigo. Ele pega uma bola Wilson, de Marco Wilson, ele faz o rosto naquela bola, faz os cabelinhos, e aquele ali se torna o seu amigo. E ele conversa com ela, e ele troca ideias sobre aquela bola, ela se torna uma companhia para ele. E quando ele consegue armar um plano para sair da ilha, ele leva a bola com ele. Chega um determinado momento em que, por causa das ondas, a bola cai naquele pequeno barco que ele havia fabricado.
desesperadamente, ele pula no mar para salvar a bola que ele chama de Wilson. Por quê? Porque sem uma amizade, sem um relacionamento, ele talvez não conseguisse sobreviver naquela ilha. Ele precisou criar de um ser inanimado, de uma bola, alguém para poder se relacionar com alguém. Portanto, nós precisamos de amizades e Deus colocou pessoas em nossas vidas com propósito. Mas, como qualquer outro relacionamento, elas provocam sofrimento em nós também. Nós experimentamos coisas boas e ruins nas amizades. E muitas vezes as coisas ruins que experimentamos nos faz lembrar e entender que o único que pode de fato suprir todas as nossas necessidades é o próprio Senhor Jesus Cristo. O único que pode de fato atender as expectativas e preencher o nosso coração e as nossas almas é Cristo. Então, quando nós nos decepcionamos com as amizades, nós olhamos para Cristo e vemos, Ele é o único. Ele é o único que nunca vai falhar comigo. Mas quando as amizades também nos trazem a alegria, essa alegria se torna uma metáfora da relação que temos com Ele e da alegria que iremos experimentar com Ele, que já começa hoje e estenderá-se por toda a eternidade. C.S. Lewis, ele fala o seguinte: quando eu aprender a amar a Deus mais do que meus entes queridos, eu amarei meus entes queridos mais do que os amo agora. Mas, se eu aprender a amar meus entes queridos em detrimento de Deus, ou em vez dele, me aproximarei do ponto em que não terei amor nenhum pelos meus entes queridos. Quando colocamos o mais importante em primeiro lugar, aquilo que vem em segundo não é reprimido, mas aumentado. Ou seja, a melhor forma de se amar mais alguém é amando mais a Deus. É o processo vertical de relacionamento é que vai influenciar no processo horizontal. Portanto, antes de nós falarmos sobre as amizades que Paulo descreve aqui no texto lido, eu gostaria de fazer algumas colocações que Timothy Lane e Paul Tripp trazem para a gente um livro chamado Relacionamentos, que eles falam, nós não devemos esquecer desses pontos quando pensamos em amizades ou pensamos em relacionamentos. Primeiro, nós não devemos nos esquecer que desde Adão, desde a criação do homem e a criação da mulher, desde lá, nós somos chamados para os relacionamentos. Como imagem de Deus, de um Deus triuno que se relaciona antes de criar o homem, que já se amava antes de criar o homem, que já experimentava e já extravasava o amor incondicional antes de criar o homem, nós também somos chamados para os relacionamentos, porque imitamos a imagem do nosso Deus que é triuno. Portanto, fomos criados para relacionamentos. Segundo ponto, todos os relacionamentos são difíceis. Não há relacionamentos fáceis nessa terra. Quanto mais íntimos eles forem, mais difíceis serão. Porque quanto mais intimidade tivermos, mais veremos o pecado do outro. Terceiro, todos nós somos tentados a ver os relacionamentos como um fim, ao invés de um meio. Todos nós somos tentados a achar que os relacionamentos são a base da nossa vida. São eles que vão nos estruturar, nos dar a estrutura. Todos nós somos carentes de atenção, por isso, em geral, nos tornamos agradadores. Somos carentes que os outros sejam carentes da nossa atenção. Por isso nos tornamos dominadores. E somos carentes em provocar carência nos outros por nós. Por isso nos tornamos controladores. Assim, ao invés de expressarmos o caráter de Cristo, que nos chama para sermos profetas, sacerdotes e reis, para com os nossos relacionamentos, nós temos a tendência em sermos agradadores, dominadores e controladores. Quarto ponto que ele diz: não existem segredos que garantam um relacionamento livre de problemas. Não existe uma fórmula mágica. Não existe assim 10 passos para ter relacionamentos perfeitos. Não existe essa estratégia, essa proposta. Por melhor que alguém seja, você terá problemas de amizade com essa pessoa. Amizades não redimem pessoas, porque elas não são perfeitas. Só Cristo nos redime. Portanto, deixe tanto você, como amigo,
quanto alguém que é seu amigo ser um instrumento de redenção, mas não o próprio redentor em sua vida. Quinto, em alguns momentos você vai pensar o seguinte: não vale a pena ter amigos. Quando você se decepcionar, quando você se desagradar, quando você for magoado, machucado, você vai ter a tendência em dizer: não vale a pena ter amigos. E quais são as reações que geralmente nós demonstramos quando pensamos assim? Nós fugimos, nós negamos, nós culpamos, nós evitamos, nós ameaçamos ou nós manipulamos as pessoas. Ao invés de sermos o que a Bíblia fala para sermos com os nossos amigos, gentis, perdoadores, ignorarmos ofensas menores, encorajadores e honrarmos os nossos amigos. E sexto ponto que eles colocam: Deus nos coloca em relacionamentos confusos para nos aperfeiçoar. Deus vai colocar pessoas difíceis em sua vida, relacionamentos difíceis em sua vida, porque Ele quer te aperfeiçoar. Porque os planos dele para a sua vida são maiores que os seus próprios planos. Nós queremos que Deus transforme os relacionamentos e as pessoas. Deus vai usar os relacionamentos e as pessoas para nos transformar. Mas o que Paulo vai nos falar a respeito de amizades nesses últimos versículos, em que ele cita tantos nomes e faz os agradecimentos finais à igreja de Colossos? Algo que a gente vai entender claramente nos versículos lidos é que, para o apóstolo Paulo e para nós também, as amizades são extremamente importantes para o nosso crescimento. Elas desempenham um papel essencial no processo de santificação que Deus tem para nós. No finalzinho dessa carta, Paulo vai nos deixar claro a importância das amizades em sua própria vida. Nós não podemos nos esquecer o contexto. Paulo está preso. Paulo está preso em Roma. Sim, é uma prisão domiciliar. É uma prisão menos complicada e com menos desconforto que a última prisão dele, que nós lemos em 2 Timóteo, que era o calabouço. Mas Paulo está preso. E Paulo aqui, ele apresenta algumas amizades e as características que essas amizades trouxeram para ele, para ajudá-lo a andar naquele momento. As palavras de Paulo nos lembram as palavras de Provérbios, que diz assim, Provérbios 27, 17: como ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. E Eclesiastes 4, 9 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Paulo nunca ministrou sozinho. Quando nós começamos a olhar a vida de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, nós vemos que ele não andou sozinho. Paulo é convertido em Damasco. Ali Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Depois as escrituras dizem que ele vai para a Arábia. E lá ele mesmo fala em Gálatas que ele fica 3 anos recebendo revelação e sendo orientado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos então que Paulo ali leu as escrituras do Antigo Testamento, Cristo ilumina, ou Cristo fala diretamente com ele, e ele vai recebendo as revelações que depois ele demonstra para a igreja. O que acontece com Paulo depois? Paulo vai até Jerusalém. O texto fala que ele não é bem recebido pela igreja. As pessoas desconfiam de Paulo, porque afinal de contas ele matava crentes. Ele ameaçava a igreja, ele prendia crentes. Então as pessoas não veem com os bons olhos Paulo, mas uma pessoa é solidária a Paulo. E nós vamos ver que esse homem que é solidário a Paulo, ele é caracterizado nas escrituras como um homem que é solidário, Barnabé. Barnabé então o que faz? Leva Paulo ao colégio apostólico, leva Paulo à liderança da igreja. E ali a liderança da igreja experimenta Paulo e vê que o que Paulo estava falando a respeito do que ele havia aprendido de Cristo é o mesmo que eles haviam aprendido. E eles entendem de fato que Paulo recebeu algo de Cristo, direto de Cristo. Mas, ainda assim, Paulo não é nomeado um apóstolo, nem comissionado para ser um pastor ou missionário. Os irmãos ficam preocupados com o burburinho que se torna na igreja em torno de Paulo. Alguns querem inclusive matar Paulo. E os irmãos acham melhor então Paulo voltar para Tarso, sua cidade de origem. E Paulo então é mandado para o ostracismo.
Paulo, então, o grande apóstolo Paulo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo do cristianismo, ele é mandado para a cidade de origem. Sabe quanto tempo ele fica lá? 11 anos. Esquecido, deixado de lado, renegado. Ele, tão sábio, tão inteligente, tão culto, tão experimentado com um currículo tão vasto, é deixado de lado durante 11 anos em Tarso. 11 anos depois, Barnabé vai para Antioquia. Em Antioquia, Antioquia está vivendo um avivamento, a igreja está crescendo, e Barnabé lembra de uma pessoa que pode ajudá-lo no ministério: Paulo. Barnabé não se esquece de Paulo, e Barnabé manda chamar Paulo para ser seu pastor auxiliar. Paulo ajuda Barnabé, a igreja continua crescendo, a igreja se solidifica, a igreja prospera, e Paulo e Barnabé então vão para a viagem missionária. Durante a viagem missionária, Deus usa Paulo de uma forma absurdamente poderosa, e Paulo faz milagres, e Paulo é usado por Deus para fazer coisas grandiosas. Durante a viagem, Barnabé deixa de ser o líder e Paulo se torna o líder. E a partir daí nós não vemos mais Paulo sozinho. Paulo sempre tem uma companhia com ele, sempre alguém com ele. Durante anos seguidos, nós não encontramos Paulo sozinhos, com exceção de quando Paulo vai para Atenas, que aparentemente ele foi sozinho. Mas salvo esse momento, em todos os outros momentos, em todas as viagens missionárias, nas fundações de igrejas, pregações do Evangelho, Paulo sempre estava com alguém. Agora ele está preso, e ele escreve para a igreja de Colossos, mas Paulo não estava sozinho. Ao final da carta, então, ele inclui a descrição de um grupo que o acompanhava em algemas, na cadeia. Havia amigos de Paulo junto com ele que não o abandonaram nos momentos mais difíceis da vida de Paulo. Esses versículos finais de despedida de Paulo, ele nos indica a lealdade de pessoas que eram inspiradas por Paulo. Ele nos indica a lealdade desses amigos. E ele nos indica o quanto essa lealdade foi importante para fortalecer o próprio apóstolo Paulo e o seu ministério. Então a epístola termina com orientações pessoais, com assuntos comuns referentes à igreja de Colossos e com a exposição desses obreiros que estavam com Paulo. E ele deseja a graça de Deus para esses irmãos. Vamos ver quem são? Paulo começa falando de dois. Versículo 7, ele fala o seguinte: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Ou seja, Tíquico foi quem levou a carta à igreja de Colossos. Ele então que vai ao encontro dos irmãos. Paulo está preso, ele está com Paulo, ele pega essa carta de Paulo e leva aos irmãos da igreja. E Paulo fala assim, ele será o responsável por levar para vocês. O que Paulo fala desse irmão? Ele fala, ele é irmão amado, fiel e conserva. 3 características fantásticas: irmão amado, fiel ministro e conserva do Senhor. É a ele que Paulo confia essa carta. Ela foi levada aos irmãos da igreja de Colossos pelas mãos de Tíquico. E não somente essa epístola, mas mais à frente, ele também fala, olha só no versículo 16: e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia. Havia uma outra carta para os irmãos de Laodiceia, que foi enviada por Paulo através desse irmão. Então ele deveria também dar àqueles irmãos informações sobre Paulo. Olha o que ele fala: quanto à minha situação, Tíquico vai informar vocês de como eu estou. Porque a carta vai tratar de questões relativas à igreja. Eu não vou deixar de glorificar a Deus para fazer uma carta de autocomiseração. Eu não vou deixar de destruir a igreja para fazer uma carta falando de mim mesmo. Eu não vou deixar de destruir a igreja para fazer uma carta em que eu me exalto ou que eu quero que vocês tenham pena de mim. Mas o irmão Tíquico vai levar as informações que vocês necessitam a meu respeito. O que significa esse nome? Significa afortunado. Tíquico é um dos gentios convertidos pela pregação de Paulo. Em Atos capítulo 20, versículo 4, o texto fala que ele foi com Paulo
até Jerusalém. Ele foi um dos representantes das igrejas gentílicas, junto com Paulo, a Jerusalém. Paulo descreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, em Tito, capítulo 3, versículo 12, como um companheiro confiável, um líder competente. Inclusive que Paulo indicou para substituir Tito e Timóteo, em Creta e em Éfeso. Ou seja, Tito, ele não era só alguém que andava com Paulo, ele era um companheiro de ministério de Paulo. Esteve com Paulo em sua primeira viagem missionária e agora está com Paulo em Roma, quando Paulo está preso. Coube a ele a responsabilidade de também levar a carta aos Efésios, Efésios 6, 21, e levar a carta a Filemon. O texto Filemon vai nos mostrar isso. O que aprendemos desse amigo de Paulo? Aprendemos uma qualidade essencial numa boa amizade: a importância de servir aos nossos amigos, de servir um ao outro. Olha como Paulo qualifica: conservo no Senhor. Tíquico é um conservo, é um servo, é alguém que está me servindo em Cristo. Sabe quais são os amigos, talvez, mais complicados? São aqueles que precisam desesperadamente de amizade. Porque quem depende das amizades mais do que as ama, esmaga as amizades. Quem depende não serve, mas quer ser servido. Quem depende não dá atenção, mas quer atenção. O que Paulo está elogiando dele é exatamente o contrário. Ele não é alguém que quer ser servido. Tíquico não é alguém que quer ser servido, é alguém que serve. Serve o apóstolo Paulo, que inclusive estava preso. Provérbios 18, 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado que o irmão. Portanto, amigos que fazem exigências emocionais não são amigos realmente servos. Amigos que manipulam as emoções dos amigos não são servos como deveriam ser. Amigos devem servir a seus amigos, sem exigir recompensa, sem exigir atenção, consideração, apoio, elogios. Amigos devem servir porque entendem o chamado que tem de Deus para servir, não porque querem uma troca ao final. Tíquico nos mostra isso. Quem mais? O próximo que Paulo cita aqui, versículo 8. Continuando aqui, falando de Tíquico, eu vou lhe envio como expresso o propósito de vos dar conhecimento de nossa situação e de alentar o vosso coração. Versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo que por aqui ocorre. Quando nós vemos a carta de Paulo a Filemon, Filemon era de Colossos. Quem era Filemon? Filemon era o patrão, era o senhor de Onésimo. E a carta de Paulo a Filemon é a carta que Paulo envia para o Filemon receber esse Onésimo aqui de volta. Onésimo nos mostra que alguns amigos têm passados pecaminosos, mas podem ser redimidos por Cristo e serem bons amigos. Onésimo foi um ladrão do seu Senhor, escravo fujão, que não só fugiu, mas roubou o seu Senhor. Se encontra com Paulo em Roma, é evangelizado por Paulo, se converte. E Paulo, ao invés de falar assim, não, fica aqui em Roma, afinal a escravidão é algo que Deus não se agrada dela, a escravidão é contra o evangelho, não tem nenhum problema você ser escravo fugido. Não, Paulo não faz isso. Porque Paulo não sabe que isso não vai transformar a condição de Onésimo. Paulo sabe que Onésimo continuará sendo escravo fugitivo e ladrão. E que isso não transformaria o caráter de Onésimo. O que Paulo faz? Volta para o seu Senhor e pede perdão para ele. O que Paulo fala para Filemon na carta a Filemon? Recebe Onésimo como irmão, porque ele é meu filho na fé. Eu o adotei como filho. E você o adote como irmão. Como é que Paulo fala de Onésimo aqui? Ele fala que Onésimo é amigo fiel, é fiel e amado irmão. Ele fala, ele é de vocês, ele é de Colossos. Ele está voltando com uma carta para Filemon,
porque ele fugiu e agora ele está voltando para pedir perdão. E o fato da carta de Filemão existir nos mostra que foi bem sucedida o reatar do relacionamento dos dois. Portanto, Onésimo era rebelde, desonesto, havia roubado o seu senhor, fugido do seu senhor, e Paulo o adota como seu filho. O que acontece com Onésimo? O Evangelho transforma o coração de Onésimo. Ele deixa de ser um ladrão para ser um cooperador. De Onésimo aprendemos que as pessoas podem ser regeneradas. Que amigos que andavam em caminhos tortuosos e maus, longe do Senhor ou contra o Senhor, podem ser redimidos, podem ser transformados. De Onésimo também aprendemos que a amizade exige fidelidade. Onésimo foi fiel a Paulo, inclusive a exaltação de Paulo que o manda tomar uma decisão extremamente difícil, voltar a ser escravo, voltar para a casa do seu Senhor correndo o risco de ser preso, julgado, condenado por ter roubado e ter fugido. Mas ele entende que a confiança em Cristo deveria ser maior do que a confiança que ele tinha que as situações ficassem boas, ou que Filemão recebesse bem de volta. Onésimo deixa de ser infiel para se tornar fiel, a ponto de ser qualificado por essa habilidade. Bom, a grande questão é que nos bons tempos é muito fácil termos amigos fiéis. Nos bons tempos é muito fácil termos amigos que estejam ao nosso lado. Agora a pergunta que eu faço é: será que eles são fiéis de fato à relação conosco? Ou são fiéis ao que temos? Ou são fiéis ao nosso estilo de vida? Ou são fiéis à nossa capacidade para nos relacionarmos? Será ao que realmente eles são fiéis? Provérbios 19, versículo 4 nos alerta e fala: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Provérbios 19, versículos 6 e 7 também fala o seguinte: ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos? Corre após eles com súplica, mas não os alcança. O provérbio nos alerta: olha, quando você tem alguma coisa, é fácil ter amigos. Seja reputação, seja prestígio, seja poder, seja sucesso, dinheiro, beleza, o que quer que seja. Quando nós temos alguma coisa a oferecer, é fácil termos amigos. Agora, e quando não temos nada? Onde estão os amigos de verdade? Paulo estava preso. Ninguém sabia se de fato ele ia escapar dessa prisão. Mas ele tinha amigos ao lado dele, que não o abandonaram no momento difícil de sua vida. Não tinha nada para oferecer para esses amigos, nem liberdade, nem um papo legal, nem um momento em volta da mesa em que eles pudessem compartilhar uma refeição e papear. Paulo não tinha nem isso. Mas os amigos leais e fiéis não se afastaram de Paulo naquele momento. E após essas primeiras instruções, Paulo envia saudação de 3 amigos e irmãos de origem judaica que também estavam com ele. Versículo 10, ele fala: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. O que podemos aprender de Aristarco? Aristarco é o primeiro dessa lista havia apenas 2 amigos judeus junto com Paulo, né? Que ele cita. Agora ele começa a citar os irmãos gentios que estavam com ele. E Aristarco é o primeiro deles. Nós não sabemos muita coisa de Aristarco, mas em Atos 19, 29, o texto nos diz que ele era de Tessalônica e que ele acompanhava Paulo. Na verdade, trata-se, o nome Aristarco é um nome de origem grega, e ele foi um dos companheiros de Paulo, preso junto com um grupo de revoltosos em Éfeso. Atos, capítulo 27, versículo 4, mostra isso para a gente. E também acompanhou Paulo em sua viagem de Jerusalém para Roma. Atos 27, versículo 2, nós vemos Aristarco em uma perigosa viagem missionária com Paulo. E aqui nós vemos uma característica de uma amizade
piedosa. Como é que Paulo chama? Prisioneiro comigo. Há fortes indícios de que Aristarco voluntariamente se fez prisioneiro para ficar junto com Paulo em sua prisão. Para fazer companhia para Paulo. Ele abriu mão da sua liberdade. Uma coisa preciosíssima que nós tanto almejamos e gostamos tanto de ser livres. Aristarco abriu mão da sua liberdade para estar junto com Paulo. Paulo chama de prisioneiro com ele. Em Filemon, na carta de Paulo a Filemon, Paulo chama de conservo. Então nós vemos algumas características de Aristarco nos poucos versículos bíblicos que falam dele. Que ele era compreensivo, cheio de compaixão e companheiro. Boas amizades sim crescem em torno de interesses comuns. Agora, esses interesses comuns podem ser piedosos ou pecaminosos. Pessoas podem ficar amigas em volta de coisas ruins ou em volta de coisas boas. Por exemplo, pessoas podem ficar amigas em volta de jogar videogame, em volta de fazer viagens, programas de lazer, jogar futebol, assistir futebol, falar triabilidade, fazer fofoca, fazer compras, promover festas ou ir a festas. Pessoas podem se unir em amizade em torno dessas coisas. Agora, isso não significa que essas amizades são boas. Isso não significa que elas de fato são profundas ou íntimas. Um amigo verdadeiro é o amigo que se torna necessário e ao nosso lado quando nós estamos passando por dificuldades e ele está disposto a se sacrificar por nós, como Aristarco se sacrificou por Paulo. Um verdadeiro amigo ama em todo o tempo. A amizade deve ser definida por essa capacidade de se sacrificar pelo outro. Não é assim que Deus expressou o seu grande amor por nós, sacrificando o seu Filho por todos nós? Essa não foi a maior de todas as amizades do Filho de Deus por seu povo? Então, de uma forma menor, porém similar, o mundo reconhece os verdadeiros amigos por aqueles que têm a capacidade ou aqueles que se dispõem a se sacrificar por nós. Valorize os amigos que estão por perto em momentos de dificuldade. Não os que estão por perto para se pousar de bonzinhos, mas os que estão por perto em momentos de dificuldades. Evite os bajuladores e atraia aqueles que falam sinceramente a você, sem bajulação. Paulo continua falando, e ele fala assim: e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste as instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Depois, a segunda lista que Paulo fala é Marcos, primo de Barnabé. Quem é esse Marcos? O mesmo João Marcos. Sabe que João Marcos é esse? Vocês lembram quando Paulo e Barnabé, amigos inseparáveis, companheiros de viagem, companheiros de ministério, companheiros da primeira viagem missionária, extremamente bem sucedida, e durante essa viagem, João Marcos estava com eles. Só que nós não sabemos exatamente porquê. Talvez pelas dificuldades da viagem missionária, talvez por conta de alguma doença, talvez por conta do fato de João Marcos não simpatizar com o fato de Paulo ter se tornado líder ao invés de seu primo Barnabé. Mas o fato é, João Marcos os abandona no meio da viagem missionária e volta para casa. Na segunda viagem missionária, João Marcos fala assim: eu quero ir com vocês. Deixa ir com vocês, Paulo e Barnabé. E Paulo fala: não ando com covarde. Não, você não vai comigo, João Marcos. E o texto bíblico fala que houve tamanho debate, tamanha dissensão entre Barnabé e Paulo, que eles se separaram. Barnabé e Paulo, inseparáveis, bem-sucedidos no ministério, se separaram por causa de João Marcos. Paulo não quis andar com João Marcos e Barnabé falou: eu vou caminhar com ele. É esse Marcos aqui que Paulo está falando agora. Provavelmente aqui Paulo já havia se reconciliado com ele. Interessante que o mesmo Barnabé, que apoiou Paulo quando ninguém acreditava em Paulo,
que chama Paulo para ser o pastor auxiliar dele em Antioquia, quando ninguém estava nem pensando em Paulo, nem lembrando de Paulo. É o mesmo Barnabé que não desiste de João Marcos, que leva João Marcos com ele, apesar do perigo da traição de João Marcos novamente dar para trás e voltar. Leva com ele João Marcos, investe em João Marcos é recuperado, restaurado, e agora Paulo fala bem de João Marcos. E fala, prisioneiro comigo, e Marcos também está comigo, primo de Barnabé. De João Marcos nós vamos aprender que às vezes amigos brigam, mas sempre é possível a restauração. Às vezes amigos não se entendem e se separam por um momento. Mas nós nunca deveríamos desistir de restaurar relacionamentos. Nunca deveríamos desistir dos amigos que temos. Paulo agora não considera Marcos mais como prejudicial, mas ele o recomenda de modo caloroso. Olha o que ele diz aqui, sobre quem recebeste as instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Paulo fala com carinho de João Marcos. Ele agora não olha mais para João Marcos como alguém que vai atrapalhar. E esse mesmo João Marcos é o que escreve o Evangelho segundo Marcos, que traz uma contribuição para as nossas vidas, do reino de Deus, ímpar, que é o Evangelho segundo Marcos. Então nós vemos aqui que João Marcos, ou Marcos, ele é aperfeiçoado por conta de duas atitudes diferentes de grandes amigos dele. Primeiro, a atitude de Barnabé. Barnabé é o filho da consolação, bondoso, não abre mão da tutela de Marcos, não desiste dele e o leva consigo. E segundo, a firme disciplina de Paulo, a firme confrontação de Paulo, a firme expressão de Paulo de que ele havia pecado e um pecado que foi sério, acusando e não levando em sua segunda viagem missionária. Unindo as duas posturas desses dois amigos de Marcos, nós vemos um coração sendo transformado e Deus usando dois amigos para transformar Marcos. Ele é restaurado a liderança, restaurado a amizade com Paulo e torna-se um dos melhores amigos de Paulo. Sabe, em 2 Timóteo, quando Paulo está se despedindo e ali ele vai morrer, sabe quem Marcos pede para Timóteo levar para ficar com ele? Porque era muito útil para ele e de quem ele tinha muitas saudades? Marcos. É Marcos que Paulo solicita para estar com ele no final da vida. Olha como a amizade deles foi restaurada. Portanto, bons amigos nos pressionam, nos desafiam, sem serem intrometidos e sem se pressionar quando não é necessário. Provérbios 27:14 diz: o que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. O que está querendo dizer? Sim, repreenda o seu amigo, confronte o seu amigo, mas não precisa fazer um escândalo por causa disso. Não precisa todo mundo ficar sabendo. Você não precisa expor o seu amigo, né? Marcos foi repreendido por Paulo, provavelmente na presença de Barnabé e de poucos outros. E isso fez Marcos ser transformado, restaurado e continuar sendo útil para o ministério. Depois no versículo 11 ele fala: e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. O terceiro judeu mencionado é Jesus, o justo. Nós não temos informações a respeito de Jesus, desse Jesus, né? Mas o que é dito a respeito dele é muito favorável. Ele fala que ele é justo, conhecido por ser o justo, que ele é um cooperador pessoal no reino de Deus para com Paulo. Então, o fato de Paulo chamar de justo dá destaque para uma característica de Jesus. E o fato de Paulo chamar de cooperador também dá destaque para o fato de que ele auxiliava Paulo na pregação do Evangelho. Uma coisa que nós podemos então inferir
e saber de Jesus é que ele era alguém compromissado. E boas amizades são compromissadas com boas causas ao nosso lado. Boas amizades caminham conosco, lutando por boas causas. As Escrituras vão definir a amizade como algo nobre. Quando o homem ama ao seu amigo com pureza de coração, o texto de Provérbios diz o seguinte, 22, versículo 1. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Ou seja, ele faz amizade fácil. Ele faz amizade com grandes pessoas. Sendo nobre, grácil no falar e puro de coração. Precisamos de amigos compromissados como Jesus. Precisamos de amigos justos como Jesus. Precisamos de amigos puros, que atraiam boas amizades como Jesus. E agora ele continua falando mais de irmãos gentios que estavam com ele. Versículo 12. Saúda-nos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele deu testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Só um pouquinho, irmão, deixa eu descansar a voz, porque falar sem o microfone com ar-condicionado é seca frio. Por fim, Paulo ele fala de Epáfras. Nós vemos Epáfras um homem de paixão. Paixão pelo Evangelho. Paixão pelo reino. Epáfras era um pastor de 3 igrejas. Né? Ele havia ido a Roma e estava com Paulo, provavelmente para levar um relatório do que acontecia nessas igrejas. Não foi Paulo que fundou a igreja de Colosso, foi Epáfras. Há uma possível indicação de que Epáfras ouviu Paulo pregar em Éfeso, é convertido em Éfeso, ele vai a Colossos, prega o evangelho em Colossos, funda a igreja e se torna o pastor da igreja de Colossos. Portanto, Epáfras era um pastorzão. E o apóstolo Paulo vai relatar Epáfras como alguém preocupado com a igreja, alguém preocupado com a heresia que se espalhava na igreja. Ou seja, o pastor de Colossos, de Laodiceia e de Hierápolis era alguém apaixonado pelo Evangelho e alguém preocupado com suas ovelhas. E Paulo também se refere a ele como servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus é aquele comprado por um preço, é aquele que pertence a Cristo, é aquele que depende de Cristo, é a quem deve lealdade a Cristo e quem ministra com alegria no coração o Evangelho de Cristo. Esse é Epáfras, amigo de Paulo. Olha o que Paulo mais fala sobre ele. Paulo fala que ele está sempre lutando por vocês em oração. Epáfras também era um intercessor, orava pela igreja, preocupado com as suas igrejas, as igrejas que ele pastoreava, implorando ao Senhor por suas ovelhas, implorando ao Senhor para que a heresia não se espalhasse, não corrompesse a igreja, não acabasse com a igreja. Paulo diz assim, olha, por que ele ora? Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras orava pelo amadurecimento da igreja, pelo crescimento espiritual da igreja. O que aprendemos de Epáfras para com as amizades? De Epáfras nós aprendemos o valor de uma amizade apaixonada e compromissada pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Como é bom ter amigos apaixonados pelo Evangelho, apaixonados por Cristo, apaixonados pela obra. Como é bom ter amigos que caminham com a gente nesse ministério. Como é bom, e Epáfras era um desses amigos de Paulo. Bons amigos são aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. São aqueles que amam o reino de Deus acima de tudo, incluindo acima de seus próprios amigos. Bons amigos são aqueles que não negociam, que não prostituem a sua consciência em troca de uma amizade. Bons amigos são aqueles fiéis, acima de tudo, ao Evangelho de Cristo. Epáfras era desses homens. Versículo 14. O penúltimo dos amigos citados por Paulo. Saúda-vos, Lucas.
Quem era Lucas? Olha o que ele fala. O médico amado. É a única referência que temos nas Escrituras com relação à profissão de Lucas. O mesmo que escreveu o livro de Atos, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas. É desse Lucas, o médico amado, que Paulo está falando. Ele escreve o livro de Atos, e nós vemos aqui relatada qual era a profissão de Lucas. Médico. Mas também, quando nós vamos ver as características de Lucas descritas nas Escrituras, nós vamos ver que o próprio Paulo fala isso dele, que ele era uma pessoa amável. Amado pelos crentes, amável com os crentes e amado por Paulo. Interessante que quando nós vamos observar Lucas e a amizade dele com Paulo, nós vemos Lucas sempre ao lado de Paulo. Sempre. Nas viagens missionárias, quando ele começa a relatar, ele fala nós, ele usa a primeira pessoa do plural no livro de Atos. Ele está sempre ao lado de Paulo. Amigo leal, amigo que trabalhou com Paulo na causa do Evangelho, companheiro de viagens, companheiro nas viagens missionárias, companheiro nas dificuldades que Paulo teve. É Lucas que está com Paulo na perigosa viagem que Paulo faz a Roma. É Lucas que fica com Paulo nessa primeira prisão de Paulo. E quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, que ele está preso indo para a morte, quem está com ele? Lucas. Ele afirma em 2 Timóteo, Lucas é o único que está comigo. Por inferência minha, para mim, Lucas era o melhor amigo de Paulo. Companheiro inestimável de Paulo. Não só porque ele estava sempre com Paulo, não só porque ele estava nas prisões com Paulo, nos momentos difíceis, nos momentos bons, não só porque ele estava no último momento de Paulo em sua prisão em Roma, ao lado, acompanhando Paulo, mas porque Lucas tinha características comuns com Paulo. Lucas era um homem de estudos, Lucas era um homem de cultura, Lucas era também um missionário. Lucas era um dos amigos descritos por Paulo, o mais parecido com Paulo em termos ministeriais e também o mais presente na vida de Paulo. E por fim, Paulo fala de Demas e também Demas. Só há mais uma referência bíblica que fala de Demas, e ela não é boa. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim: Demas me abandonou, porque se apaixonou pelo presente século e se foi para Tessalônica. Um dos companheiros de Paulo, um dos amigos de Paulo, o abandonou. De Demas nós aprendemos que alguns amigos vão nos abandonar. De Demas, nós aprendemos que alguns amigos vão pecar terrivelmente contra nós e não vão se arrepender. De Demas, nós aprendemos que alguns amigos vão ter final trágico e não estarão no céu conosco. De Demas, nós aprendemos que Paulo também foi traído, abandonado, deixado. Ele fala em 2 Timóteo com dor a respeito de Demas, porque ele era um dos seus colaboradores, um dos seus assistentes. E aqui, quando escreve a carta aos Colossenses, Paulo não sabe que um dia Demas será uma das suas grandes decepções. De forma trágica, Demas desaparece da narrativa bíblica. Então, o que aprendemos a respeito de Demas, de Demas a respeito das amizades? Nós aprendemos que os amigos nos traem. Nós aprendemos que os amigos nos abandonam. Nós aprendemos que em momentos difíceis os amigos viram as costas a nós. Nós aprendemos que haverá ocasiões em que as nossas amizades precisarão ser quebradas. Devemos nos afastar de pessoas que nos tentam. Devemos nos afastar de pessoas que nos seduzem. Devemos nos afastar de pessoas que nos induzem ao erro.
E eu espero sinceramente que esses afastamentos jamais sejam porque nós induzimos alguém ao erro, fizemos mal para alguém, ou estamos fazendo mal para alguém, mas que seja porque outros fazem mal a nós. Que nós não sejamos vistos como amigos, segundo Paulo fala a respeito de Demas, mas que sejamos vistos como amigos segundo os amigos anteriores que Paulo se referiu. Cada um com uma qualidade, cada um com algo forte que contribuiu para o ministério de Paulo. Cada um com uma corrente de amigos que juntos fortaleceram Paulo naquela caminhada e em seu ministério. Por fim, versículo 15, Paulo fala: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Paulo então manda saudações para os irmãos da igreja de Laodiceia, que se reuniam na casa de Ninfa, provavelmente uma senhora da igreja, que tinha uma casa grande o suficiente para que os irmãos se reunissem ali. Durante muitos séculos, meus irmãos, as igrejas se reuniram em casas. Provavelmente, só depois do século IV, V, é que começaram a ser construídos templos. Até então, era em casa, em lares e em outros locais menores que as igrejas se reuniam. Encerrando a nossa mensagem de hoje, uma certa vez estava escrito num convite de formatura o seguinte: os amigos são aqueles a quem não precisamos dirigir um apelo para que percebam o quanto necessitamos de sua ajuda. Os amigos são aqueles que conseguem identificar no nosso olhar momentos de tristeza ou felicidade. Os amigos são capazes de compreender uma situação delicada sem que haja muitas explicações. Sabem que, embora existam distâncias, sempre estarão próximos em lugar especial, reservado para pessoas especiais, dentro do coração. Portanto, o que nós aprendemos no finalzinho da carta de Paulo aos Colossenses, ao citar esses amigos que ele tinha em sua caminhada, ao citar o que esses amigos contribuíram para o ministério de Paulo, nós aprendemos que as amizades nos enriquecem, mas também que podem nos empobrecer. Que as amizades nos alegram, mas também que podem nos irritar. Que as amizades nos consolam, mas que também podem nos magoar. Nós aprendemos que todos nós precisamos estar dispostos a sermos amigos, mas também que todos nós queremos amigos. Paulo, encerrando a carta aos Colossenses, nos brindam com o invejável rol de amigos que ele tinha e com a contribuição que cada um desses amigos deu para a sua vida e ministério. Cada um desses amigos aliviou a dor de Paulo, aliviou o sofrimento de Paulo, encorajou Paulo, ajudou Paulo naquela caminhada. Então, o que nós podemos concluir no final desse trecho aqui, que Paulo nos escreve aos Colossenses e deixou a todos nós, é que ser amigo é investir em cada amizade um pouco do que somos. Cada um desses amigos de Paulo investiu no ministério de Paulo um pouco do que eles eram. Um pouco do que queremos ser e um pouco do que desejamos fazer. Paulo, eu tenho convicção de que foi assim para os seus amigos, e aqui ele deixa claro que os amigos dele foram assim para ele. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé?